Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Vocês sintam já esse abraço fraterno da espiritualidade que nos ampara essa noite, mais uma noite de quarta-feira, para que a gente consiga estudar um pouquinho do Evangelho, aprender um pouco mais sobre as obras, espíritas, sobre a base de Kardec que ele deixou para nós, né? E com certeza a gente sair daqui essa noite muito melhor do que a gente adentrou, quando a gente adentrou aqui. Então, as boas-vindas para vocês aqui no salão, para aqueles nossos amigos que sempre nos acompanham também pelas redes sociais, que possam se sentir abraçados. Também aqueles que vêm aqui pela primeira vez. A gente sempre fala, e a gente gosta de ser recebido quando a gente chega num lugar novo. Então, para aqueles que estiverem aqui a primeira vez, o nosso abraço fraterno e o convite para que a gente possa estar não só aqui nas quartas-feiras, no nosso trabalho, mas também nos outros trabalhos da casa, nos cursos, e que a presença sempre seja bem frequente. Os nossos recadinhos de comum, que é comum, né, a gente sempre passar, e a gente queria pedir para cada um de vocês assim a colaboração com uma questão que ajuda muito na manutenção do campo vibratório do nosso trabalho, que é o celular. Então a gente pede, por favor, para cada um de vocês ter o costume de, quando já adentrar ali na frente do Paz e Amor, já colocar ali no modo avião, para que isso não atrapalhe. É um detalhe, às vezes, um pouco que parece que não interfere tanto, mas para a dinâmica do trabalho interfere bastante. Então, só reforçar esse pedido para vocês, que o pessoal tem recomendado para que a gente tenha uma atenção com relação a isso, tá bom, pessoal? Agora, a gente tem alguns outros recadinhos, relembrando vocês, né, para a gente saber a programação das palestras. A gente tem o site do Paz e Amor com toda a programação das palestras de domingo a domingo. Então a gente abre, olha para ver qual que é a palestra que de repente nos agrada, ou que a gente recebe aquela inspiração do nosso mentor para estar presente aqui e aprender um pouco mais, a gente buscar um pouco mais sobre aquele tema. Então lá no site sempre tem a nossa programação aqui da nossa casa. A gente também lembra vocês, a gente tem um brechó que ele funciona ali na Rua Tijuco Preto, que ele tem alguns itens da casa, né? Então, aquele perfil do brechó, alguns itens que passam por aqui. Então, para vocês que tiverem interesse, fica ali na Rua Tijuco Preto, 204. Ele fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 5, e aos sábados, das 9 às 13. Então, o nosso brechó ali nessa região, para conhecimento de vocês, não é tão longe daqui. Então, mais uma possibilidade da gente estar auxiliando a nossa casa. Para a noite de hoje, para o nosso trabalho da noite, a gente vai contar com a leitura do Evangelho com a nossa amiga Marisa, a leitura do livro de mensagem, a Alexandra fará por nós, a prece de abertura, a Laura, e a palestra da noite com o nosso amigo Isaac Kurgonas. Ele vai falar para nós sobre o livro do mês. Lembrando que todo início de mês a gente tem livro com desconto lá na livraria, 20%. E o livro desse mês, que é a palestra de hoje, é Os Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito André Luiz. As vibrações a Ana Paula fará por nós, e a prece final, a graça. Então, que possamos ter um bom início de trabalho. Boa noite a todos. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Boa noite a todos. Do livro de mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Tudo passa. Não te esqueças, sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Vamos cerrando os nossos olhos, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, lembrando que cada lugarzinho desse já foi preparado pela espiritualidade para nós, para cada um de nós. Vamos esquecer um momento todas as preocupações lá de fora. Vamos sentir os nossos corações batendo e agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa casa de paz e amor. Quanta luz! E vamos só agradecer e já envolvendo toda a espiritualidade, envolvendo o nosso palestrante, o nosso Isaac, com muito amor, para aquela mensagem que ele vai trazer para nós, nos cale nos nossos corações e que nós possamos fazer com que este aprendizado seja levado para todos os lugares onde nós estivermos, para os lugares que passarmos, para o nosso vizinho, para os nossos familiares, para todas as pessoas que necessitarem desse aprendizado. E assim, já sentindo esse coração que bate muito forte, nós só temos a agradecer e ficar bastante atento neste aprendizado, e que nós sejamos os primeiros a usufruir de toda essa espiritualidade já aqui presente. Deus esteja conosco, nos abençoando e nos protegendo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, uma alegria enorme estar outra vez aqui com vocês para conversar sobre mais um tema que não é do Evangelho hoje, embora tenha tudo a ver também, mas é a respeito do livro do mês de agosto, Missionários da Luz. É um livro proposto pela nossa casa para que possamos ler, estudar, refletir, porque ele traz muitas lições para todos nós. E antes de falar propriamente deste livro, eu gostaria de fazer uma pergunta que serve como uma reflexão para todos nós. Deixa eu ligar primeiro aqui. Isso. Por que ler um livro espírita? Essa é uma reflexão. É que todos nós estamos vivendo uma experiência no mundo material. Estamos encarnados aqui, graças a Deus. E todos nós temos os nossos desafios, as nossas tarefas,
os nossos problemas para vivenciar em casa, no lar, com os filhos, no trabalho, pagar os boletos e problemas, desafios também conosco mesmo. E é muito natural que nós nos envolvamos com estes compromissos e com esses problemas. Perfeitamente natural. Mas não é natural nós nos deixarmos ser envolvidos por eles, sem a devida reflexão, para não nos perdermos. E é exatamente aí que entra o livro espírita. Porque o livro espírita, ele vai nos mostrar uma outra realidade, um outro ponto de vista do nosso cotidiano que vivenciamos no nosso dia a dia. Vai mostrar as causas, os efeitos, os porquês de, às vezes, nós estarmos vivenciando situações tão difíceis e complexas no nosso dia a dia. Então o livro espírita, ele vai nos mostrar um outro ângulo. E quando nós lemos um livro espírita, muitas vezes nós nos identificamos com aquela história que estamos lendo. Parece que somos alguns daqueles personagens que está no livro. Então, este livro, ele começa a iluminar os nossos caminhos, iluminar os nossos passos diante da nossa realidade. Um outro aspecto do livro espírita é que ele explica muitas questões que nós temos dúvidas, que não temos ainda uma opinião formada, como questões polêmicas e tão atuais. Então o livro espírita ele vai mostrar também um novo ângulo, uma nova interpretação destas questões polêmicas que nós vivenciamos. Os livros espíritas de leituras mais fáceis, eles servem como uma porta de entrada para a pessoa que quer conhecer mais sobre a doutrina espírita. Porque ele conta histórias que aconteceram no passado e que foram histórias reais, só que conta de maneira mais romantizada, mais romântica. E os livros que exigem uma leitura com mais atenção, com um pouco mais de estudo, são para aqueles que querem se aprofundar sobre algum tema da doutrina espírita. E olha que são bastante temas. Então, o livro espírita, ele nos ilumina porque ele nos explica. Ele nos traz consolo aos nossos corações, porque ele nos mostra as causas e as consequências dos nossos atos. E também ele vai nos espiritualizar, porque ele vai nos tornar conscientes de que nós não somos apenas matéria vivendo uma realidade material, mas que nós somos espíritos e pertencemos a uma realidade muito mais ampla e muito mais profunda do que esta que estamos vivendo agora. Ou seja, vai nos mostrar que o nosso endereço não é aqui no plano espiritual, no plano da Terra. Então, quando nós formos ler um livro espírita, vamos ler com muita gratidão, porque ele traz diversas mensagens ao nosso coração que vieram do mundo espiritual. E também vamos ter o conhecimento de que atrás de cada palavra, de cada frase, existe uma renúncia de quem escreveu, de quem psicografou esse livro espírita. Então, vamos usar o exemplo de Chico Xavier, que psicografou esse livro, Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, um espírito muito conhecido e estudado no meio espírita. Chico Xavier, ele somente poderia escrever, psicografar esse livro, como tantos outros, quando ele chegasse em casa, depois de um dia inteirinho de trabalho.
E quando ele ia para a casa espírita trabalhar, para atender centenas e centenas de pessoas que necessitavam da sua palavra? Quando ele poderia escrever, psicografar os livros? Somente altas horas da noite, às portas da madrugada, ou então em um dia em que ele estivesse livre, sem nada para fazer, que era extremamente raro esse dia. Então, para que ele pudesse psicografar esse livro e tantos outros, ele precisou renunciar horas de sono e de descanso, renunciar o convívio com a família e com os amigos, renunciar horas de lazer e refazimento, para trabalhar junto com os irmãos espirituais que ditaram o livro para ele. Não é à toa que Emmanuel disse a Chico, quando ele ainda era muito jovem, que ele precisaria ter 3 qualidades se quisesse trabalhar junto com ele: conhecer mais sobre a doutrina espírita e sobre a sua própria mediunidade. E Chico Xavier então perguntou quais eram essas 3 qualidades, estas 3 ações. E Emmanuel, seu mentor, respondeu que ele precisaria ter disciplina, disciplina e disciplina. Que nada mais é que uma conduta que nós fazemos para executar um trabalho com perfeição. E para que isso aconteça, também é necessário, além da disciplina, ter a renúncia. Então, quando formos ler um livro espírita, vamos ter a consciência que existem certas linhas, certas frases, que nós não vamos conseguir ler de jeito nenhum. E somente quem vai conseguir ler estas frases são os próprios médiuns que psicografaram estes livros. Porque só eles vão saber dimensionar o sacrifício que eles fizeram para trazer as revelações do além para todos nós. Chico Xavier, ele psicografou mais de 10.000 cartas e mensagens, muitas delas endereçadas para as mãezinhas que tiveram os seus filhos desencarnados. Psicografou cerca de 450 livros, e ele dizia que nenhum foi da sua autoria, foi dos irmãos espirituais. E vendeu mais de 50 milhões de exemplares, toda a renda revertida para as obras de assistência social. E ele era tão humilde e simples que ele dizia que ele era apenas um carteiro que trazia as mensagens do além para quem quisesse ler estas mensagens. E quem quer ler as mensagens do além e saber as revelações do mundo espiritual? Creio que somos todos nós, não é? Por isso que é tão importante a leitura de um livro espírita, e a nossa casa todo mês sugere uma leitura muito interessante. Bem, mas agora, propriamente dito, vamos falar sobre o livro do mês, Missionários da Luz, que, como eu disse, foi psicografado por Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, um espírito muito conhecido, muito estudado no meio espírita, e ele foi médico na sua última encarnação. Esse livro é o 3º livro da série de 13 livros, e essa série é denominada A Vida no Mundo Espiritual, e conta diversas histórias, a interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Tem muita coisa para estudar, mas muita coisa. Vamos lembrar que são 13 livros, então tem um material de estudo para muitos anos. Mas o que eu queria conversar com vocês nesta noite é sobre um tema que está escrito nesse livro, que ocupou um capítulo, poucas páginas, que eu queria conversar com vocês, que são os procedimentos que são tomados quando um espírito vai reencarnar novamente. Então, o que aconteceu conosco
quando nós fomos reencarnar. Todos nós aqui. Quais os procedimentos que nós passamos antes de retornar ao plano espiritual? E André Luiz, ele estagiou durante uma semana com Alexandre. Alexandre é um espírito de luz. Ele é um missionário que ajuda, auxilia encarnados e desencarnados que estão passando por problemas e aflições diversas. E André Luiz resolveu escrever esse livro para nos passar como que foi a sua experiência com Alexandre. E ele soube que Alexandre iria acompanhar um processo reencarnatório de um espírito. E pediu para ele se ele podia acompanhar de perto esse processo. Alexandre permitiu de boa vontade, mas disse para André Luiz o seguinte, falou assim: olha, André Luiz, para que você possa ter o seu conhecimento mais profundo e completo, primeiramente, antes de acompanhar esse caso, eu gostaria que você fosse em uma cidade espiritual e visse de perto como que funciona o departamento de encarnação. Toda cidade espiritual que é dedicada para o bem tem um departamento de encarnação. E lá são departamentos, setores grandiosíssimos, com muitos técnicos especializados, espíritos técnicos especializados no processo reencarnatório. Então, eles estudam e elaboram como que irá ser a futura encarnação de um espírito que vai voltar à Terra. Eles estudam as fragilidades, as vulnerabilidades e as potencialidades de cada espírito reencarnante. E olha que interessante, eles estudam também o mapa genético do futuro corpo físico do espírito que irá habitá-lo. E, se houver a necessidade deste futuro corpo físico vier com algum defeito físico, alguma deficiência física, também para que o espírito que vá habitá-lo, esse corpo, possa passar por suas provas e suas expiações. Então, a gente começa a perceber, quando lê esse trecho, da importância do corpo físico para a evolução do espírito, a evolução de todos nós. Porque se não fosse o corpo físico, como que todos nós poderíamos estar aqui, encarnados novamente na Terra, para cumprir as nossas tarefas que nós nos propusemos a cumprir quando estávamos no plano espiritual? Seria impossível, né? E isso nos traz também uma reflexão. Como que cada um de nós está tratando o corpo físico que foi emprestado por Deus? Será que nós estamos tratando esse corpo com carinho, com muito amor? Ou estamos tratando ele com um pouco de descaso ou judiando um pouco dele? Então, são questões para refletir, porque ele é o divino instrumento do Espírito. Sem ele, como eu disse, não poderíamos estar encarnados. Bem, e dentro desse setor de encarnação, um espírito foi acompanhar André Luiz para mostrar todos os seus setores. E ele encontrou 3 casos de espíritos que iriam reencarnar, que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro caso era de um espírito que ele iria reencarnar num corpo de homem. Ele iria ter uma vivência masculina. E esse espírito, ele teve acesso como iria ser o seu futuro corpo físico. Então ele teve esse acesso. E ele percebeu que o seu futuro corpo físico iria vir com uma deficiência física na perna. E ele gostou muito dessa deficiência que ele iria ter, porque na sua última encarnação, ele desperdiçou muito tempo através da vaidade
ele perdeu tempo muito precioso se preocupando com a sua forma física, com o seu corpo, e desperdiçou grandes oportunidades. E aquela deficiência física na perna iria ajudá-lo para que ele não perdesse o tempo precioso que ele havia perdido. Então, ele gostou muito. O segundo exemplo que aquele espírito mostrou a André Luiz foi de um espírito que iria encarnar em um corpo feminino. E ela teve acesso também como iria ser o seu futuro corpo. E ela viu que ela ia reencarnar, e ela ia reencarnar com um corpo muito bonito, muito bem delimitado, muito bem feito, e um rosto também muito bonito. Só que quando ela viu todo esse projeto, ela disse que aquele corpo iria atrair muito a atenção dos outros. As pessoas iriam começar a ter ciúmes, inveja, iria atrair muitos desejos. E ela pediu que aquele corpo fosse modificado para que ela não viesse tão bonita. Assim, ela não perderia tanto tempo com a luxúria e a sensualidade como ela havia perdido em encarnações passadas, né? Então, isso me trouxe também uma outra reflexão quando eu estava lendo esse parágrafo. O quanto é importante nós nos conhecermos. O quanto é importante nós sermos, de certa maneira, o psicólogo de nós mesmos. Saber as nossas capacidades, até onde eu posso chegar ou não, saber das minhas vulnerabilidades. Porque se eu tenho consciência de mim, eu começo a me amar. E quando eu me amo, automaticamente eu também vou amar o próximo também. E depois de ter contado esses dois casos, o espírito que estava mostrando para André Luiz todos aqueles setores, disse para André Luiz que a grande maioria dos espíritos que regressam para o mundo espiritual, após uma vivência no corpo físico, apenas completaram 50%, 40% ou 35% daquilo que se propuseram a cumprir quando estavam no plano espiritual. Então, a grande maioria cumpre muito pouco daquilo que se propôs a cumprir. E também isso me trouxe uma reflexão. O quanto a maioria de nós gasta o nosso tempo aqui na Terra com ações que não vão nos levar a lugar nenhum. Porque se a grande maioria, na pior das hipóteses, completa apenas 35% daquilo que era para cumprir, então, em alguma coisa o nosso tempo não está sendo bem aplicado, não é? É que isso acontece quando... Por quê? Porque quando o espírito está no plano espiritual, livre das ilusões da matéria, ele sabe direitinho, ele tem consciência de si mesmo, e ele sabe direitinho que ele tem que se responsabilizar das ações que ele cometeu no passado. Então, de alguma maneira, ele tem um plano, ele tem um projeto para que ele possa voltar novamente à Terra, reencarnar e refazer aquele caminho que ele não fez tão bem feito. Então, esse plano que ele tem na sua consciência serve para que ele tenha paz de consciência, para que ele viva em paz com ele mesmo. E esse plano e esse projeto também é compartilhado com os mentores que vão acompanhá-lo na sua futura encarnação. Porém, quando ele reencarna novamente, ele não ouve a voz da sua consciência e se esquece voluntariamente de todas as propostas dos irmãos espirituais referente à sua proposta de vida atual. E segue por caminhos que ele quer seguir. E normalmente esses caminhos
são orientados pelo orgulho e pelo egoísmo. Por isso que quando ele regressa novamente à pátria espiritual, ele cumpre tão pouco daquilo que se propôs a cumprir. E por isso que a grande maioria dos espíritos reencarnantes reencarnam muitas vezes na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde viver é difícil, ao invés de encarnar em mundos melhores, onde a vida é mais fácil com relação ao planeta Terra. E aí esse espírito ele vai contando novas histórias para André Luiz, e ele conta a terceira e última história de um espírito reencarnante, mas que ele teve sucesso. Na sua última encarnação, ele assassinou um homem a facadas, com golpes violentos no estômago. E a sua vítima começou a assediá-lo espiritualmente durante muitos anos. E somando esse assédio espiritual, essa obsessão, com o seu sentimento de culpa, ele sofreu muito no plano espiritual. Porém, após conscientizar-se dos seus atos, das suas ações, ele quis se redimir e começou a trabalhar no bem, em prol dos espíritos sofredores e dos espíritos revoltados. E através desse trabalho no bem, ele angariou muitos benefícios, entre eles o de reencarnar novamente. Só que ele iria reencarnar em um corpo que tinha uma úlcera no estômago que não poderia ser operado de jeito nenhum. Então, se ele convivesse com essa úlcera no estômago de maneira equilibrada, sem se sentir vítima e sem se sentir lesionado por toda essa situação, ele viveria até os 60 anos e morreria de morte natural, ao invés de morrer com uma morte violenta e sangrenta, né? Como houvera acontecido com a sua antiga vítima. E quando eu soube dessa história, me veio imediatamente uma frase na cabeça que nós escutamos muito nos evangelhos e na doutrina espírita, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós percebemos que aquele homem, inicialmente, ele cometeu uma ação hedionda, recriminada pela sociedade e por todos nós. Mas através do seu trabalho do bem, ele conseguiu se redimir a sua própria consciência, e assim, com esse trabalho do amor, ele cobriu aquele ato que ele havia cometido. Então, meus amigos, pelo avançar das horas, tem muito mais coisa para falar, mas vou encerrar por aqui. Quando nós estamos conscientes daquilo que nós somos e vivemos a nossa vida sem nos sentir vítimas de uma situação, Deus, por misericórdia divina, Ele alivia as nossas provas e as nossas expiações sem nos livrar delas. Ele nos alivia através dos seus auxiliares, que são os missionários da luz. Então, meus amigos e minhas amigas, eu falei apenas 2 ou 3 páginas de um capítulo, de entre 20 capítulos que compreende esse livro. Então, não vai estragar o prazer da leitura. É uma leitura onde nós vamos aprender muito. E que todos nós possamos ter um bom final de trabalho. Que assim seja. E assim, depois de tanto aprendizado que o nosso amigo Isaac nos trouxe, que possamos refletir durante toda a semana, vamos fechando os nossos olhos,
fazendo uma respiração tranquila, tranquilizando a nossa mente. E vamos iniciando nesse momento, o momento do nosso passe, sentindo toda a vibração que vem do mais alto. Os médiuns que já estão preparados vão se postando à frente. E a partir desse momento, vamos sentindo uma luz intensa envolvendo todo o nosso corpo físico. Uma luz intensa que vai envolvendo os nossos centros de força, iluminando o nosso centro de força coronário, responsável por essa ligação com o mais alto. Essa luz intensa vai descendo até o nosso frontal, esse centro de força responsável pelos nossos pensamentos. E continua essa luz a descer, descendo ao nosso laríngeo, descendo um pouco mais, até o nosso cardíaco. Esse centro de força responsável pelos nossos sentimentos, emoções. Vamos nos sentindo cada vez mais tranquilos, em paz. E essa luz tão intensa, vai descendo, iluminando todo o nosso gástrico, o nosso esplênico, descendo até o nosso genésio. Vai descendo pelas nossas pernas, até a sola dos nossos pés, subindo até o nosso centro de força base. E essa luz continua iluminando os nossos centros de força. E vai subindo pela nossa coluna vertebral, iluminando a vértebra a vértebra. E vai chegando novamente ao nosso centro de força coronário, fechando num círculo. E nós vamos nos sentindo muito melhores do que aqui chegamos, sabendo que recebemos tudo aquilo que viemos buscar nesta noite. E assim vamos direcionando também os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos abrindo portas, janelas, deixando essa luz intensa que vem do mais alto iluminar todo o nosso lar. Uma higienização vai sendo feita e as energias vão se transformando em energias salutares, de amor, de paz, de harmonia. Essa luz também envolve todos os nossos familiares. E assim, após recebermos tanto, vamos também vibrar. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, esse nosso planeta Água, esse planeta azul que tem como governador nosso Mestre Jesus, vibrando por todos os países, por todas as regiões do nosso planeta, em especial aquelas regiões onde estão em conflitos, guerras. Vamos vibrando pela paz, pelo amor ao próximo, vamos vibrando tolerância, vamos vibrando para que o Evangelho do Mestre seja norma de conduta em todos os lares, vibrando para aqueles que sofrem, que possam encontrar na palavra do Mestre o auxílio e o amparo. Vamos vibrando por todos os dirigentes das nações que possam criar leis mais justas para toda a humanidade. Leis que trazem o equilíbrio para o nosso planeta, a evolução. Vamos vibrando também pelo nosso país,
por todas as regiões e estados do nosso país, vibrando paz, harmonia, tolerância. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram em situações de rua, que possam encontrar o amparo, a mão amiga. Vibrando pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que possam também encontrar o acalanto, a paz em seus corações. Vamos vibrando muita luz, muita paz a todos os nossos irmãos necessitados. Necessitados de amor, de carinho, de uma palavra amiga. Vamos vibrando luz agora para o nosso paz e amor. Esse nosso pequeno e belo recanto que nos acolhe, que nos ensina. Vamos vibrar por todos os trabalhadores aqui do nosso paz e amor. Vamos vibrando pela presidência, pelos dirigentes, por todos os assistidos que vêm aqui em busca do aprendizado, de um amparo. Vamos vibrando pelas caixinhas, com os nomes dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos vibrando também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage, a Crepade, vibrando muita luz, muita paz. E assim, vamos agradecendo e vamos vibrando pelas nossas águas, nos ligando aos nossos irmãos, médicos, químicos, físicos e biólogos dessa espiritualidade maior, que trazem da natureza o lenitivo necessário, que são colocados nas nossas garrafinhas. Se não as trouxermos, vamos pensando nos nossos filtros, nos nossos vasilhames em casa, e que ali seja colocado tudo aquilo que necessitamos. Ao ingerirmos essas águas, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso paz e amor, fazendo uma prece de agradecimento por esse líquido que estamos ingerindo. Vamos vibrando também pelas águas das escolas, dos presídios, e vamos agradecendo por tudo aquilo que foi recebido nesta noite, por todas as bênçãos, por todo o amparo que recebemos. E assim chegou a hora da nossa prece final, onde a nossa Irmã Graça fará por nós. Que assim seja, Pai, com a graça de Deus. Por esse banquete espiritual, agradecendo nossos irmãos espirituais que aqui estiveram a cuidar de cada um de nós, que possamos, Senhor Jesus, estar envolvido pela mensagem de hoje e agradecendo ao nosso irmão Isaac, que a tua luz divina, que o teu amor, que possamos retornar aos nossos lares com a tua proteção e envolvendo a todos que conosco convivem. Que possamos estar de retorno na próxima semana com a tua paz, a tua luz e o teu amor. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de vocês. Possamos voltar em paz aos nossos lares. Até a próxima semana.